O Partido Novo entrou com uma representação no Tribunal de Contas da União contra a campanha do governo para combater fake news. A Catiúcia Sotomayor vai explicar esse assunto para a gente, para depois repercutirmos aqui também numa entrevista. O site Brasil Contra Fake está na página oficial da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. De acordo com o Partido Novo, que entrou com uma representação no Tribunal de Contas da União, a criação desse canal representa a aplicação irregular de recursos federais e não tem amparo na Constituição. A proposta do novo canal é indicar se uma notícia é verdadeira ou falsa, o que poderia ferir a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, além de atender a interesses de grupos políticos específicos, sendo uma ação de espírito antidemocrático. A sigla acusa o governo de desperdício de recursos, inclusive humanos, e pede a retirada permanente do site por mau uso de verbas públicas. O documento ainda questiona a falta de transparência sobre os critérios utilizados para a verificação das notícias e defende que o governo quer ser, abre aspas, o fiel da balança da verdade, fecha aspas, e pode tentar desacreditar grandes veículos de imprensa. Segundo o partido, a própria SECOM informou que a campanha de divulgação do portal deve custar aos cofres públicos mais de 20 milhões de reais. De Brasília, Catiúcia Sotomayor. Obrigado, Catiúcia. E olha, sobre esse assunto a gente conversa agora com o deputado federal Gilson Marques, do Partido Novo de Santa Catarina. Deputado, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que o senhor explicasse aqui o principal motivo, para esta ação que o partido está movendo. Seria o fato do governo federal estar usando a máquina pública, o dinheiro público, o funcionalismo público para definir o que é ou o que não seria fake news? Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Na verdade, são três problemas e três pilares que fundamentam a ação. O primeiro é uma inconstitucionalidade óbvia e literal. A Constituição diz que nós, brasileiros, temos liberdade de expressão e também vigora a liberdade de imprensa. A partir do momento em que se faz um contorcionismo para dizer que isso não é bem assim e se cria um monopólio da verdade, forçando que todo trabalhador seja obrigado a pagar por isso, é óbvio que extrapola a legalidade e a constitucionalidade que deveria vigorar a relação do poder da República para com os brasileiros. O segundo é o próprio mérito, porque essa, de fato, não é a melhor forma de combater o que é o que não é verdade e não respeita nenhum requisito, nenhum pilar de confiabilidade. Existem institutos sérios no exterior, por exemplo, um que o próprio Instituto Poynter fala, que tem os requisitos de apartidarianismo e também de justiça, o que, obviamente, um portal do próprio governo não vai fazer isso. Lá, por exemplo, no portal do governo, ele explica por que a primeira-dama fez uma live. Sem contar, Evandro, que o próprio site consta várias fake news. Um exemplo aqui, a lei do revogaço consta como sendo de 2026, sendo que não é 2026, porque, obviamente, esse ano não chegou. A pergunta é, eles vão se autocorrigir, eles vão se autopunir? E o terceiro motivo é um princípio econômico simples. Os recursos são escassos e as necessidades são infinitas. São 20 milhões de reais, 6 milhões de reais nos primeiros 3 meses. Eu pergunto, será que não seria melhor investir esse dinheiro em saúde, segurança e educação? Investindo-se em um portal da verdade com um trabalho duvidoso, evidentemente esse mesmo recurso não é utilizado para cirurgia. Daria para construir quantos hospitais regionais? Aqui na minha cidade vizinha teve assassinato de 4 crianças. Será que não seria melhor investir em segurança ou no próprio magistério? Essa é a pergunta que eu gostaria que eles fizessem e me corrigissem no portal maravilhoso de correção de mentiras. Ô deputado, eu queria saber do senhor, o senhor apontou aí os motivos que os fizeram mover essa ação, mas eu quero entender do senhor o que vocês pedem nessa ação. O que de fato vocês esperam que aconteça, com esse site ou
com as movimentações do governo federal em relação a isso? O que vocês querem? De imediato tem um pedido cautelar para suspender, retirar o portal do ar. Ou seja, parar com duas coisas. Primeiro, influenciar as pessoas conforme uma visão de mundo unilateral deles sobre o que é verdade e o que não é verdade. E segundo, parar de gastar recursos públicos e recursos humanos, a força da população, para algo que não é prioridade, evidentemente. Queria entender do senhor, na visão de vocês, caberia, por exemplo, ao governo ter algum tipo de ferramenta de combate às fake news? Ou qual seria a melhor forma de combater essa desinformação gerada por essas notícias falsas? Vamos lá, eu vou dar como exemplo uma notícia em que foi supostamente corrigida pelo portal. O Lula diz que o papel do trabalhador é trabalhar e o papel dos pobres é esperar as políticas de ajuda do governo quando ela vem, fecha aspas. Essa frase foi falada pelo Lula. Lá no portal é explicado de que ele não disse isso, que também é uma mentira. Ele até pode informar ou criar um contexto ou uma explicação de que isso foi retirado do contexto, que ele quis dizer alguma outra coisa, que foi recortada dentro de uma fala. Isso tudo ele pode fazer, porém ele tem que fazer isso na rede social dele, numa rede sem utilização de recursos públicos, assim como qualquer pessoa do Brasil ou do mundo poderia fazer. O que é inacreditável utilizar de uma estrutura governamental, do dinheiro suado do servente de pedreiro, do garçom, para ele fazer uma explicação, uma correção, um adendo de uma fala desastrosa dele. Ele não pode utilizar. Esse é um exemplo que só existe em países ditatoriais, em países em que querem impor à sociedade uma verdade única, que não demanda, e a maioria das verdades, elas demandam de uma subjetividade. E se mudam conceitos históricos através da imposição. E o pior é de que esse portal ele é o primeiro passo para, na sequência, impor multas, impor sanções, calar pessoas, ou seja, um desastre total. Agora, deputado, o senhor menciona, então, tudo que vocês, o partido, pretende por meio dessa ação. Eu quero saber se há algum tipo de debate também no seu local de trabalho, no Congresso, com os seus pares, para criar algum movimento contra isso, né? Se for a ação, se vocês também trazem esse assunto ali para algum movimento dentro do Legislativo que possa, de alguma forma, influenciar ou levar a um caminho de diálogo com o governo federal. São coisas diferentes. Sim. Essa nossa ação ela é direcionada ao TCU. Para o TCU fazer a verificação de mau uso dos recursos públicos. Sim. Uma outra coisa completamente diferente é uma legislação que regula, democraticamente votada, enfim. O tema liberdade de expressão, em que no fim é isso que se discute aqui, ele vem sendo pautado há muito tempo. Existem várias tentativas de regulamentação de rede social. Eu, por exemplo, sou muito crítico a, inclusive, crimes de injúria, difamação. Enfim, essa discussão ela existe. Porém, está longe ainda de se criar consenso, inclusive para ser pautado. E isso é interessante porque quando o Congresso não pauta, não discute e não vota, isso também é uma decisão. Uma decisão que corresponde à permanência da situação atual. E qual é a situação atual? Vigora a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, é isso que deve ser respeitado. Inclusive com desregulamentação, desburocratização do poder e do direito de fala. E isso é positivo. Desregulamentar, desburocratizar o direito de fala é algo positivo, ao contrário do que se pensa. Aliás, tudo que não tem regra, ele é bom. Eventualmente, isso pode gerar problemas?
Pode. Porém, ideias ruins, idiotas ou até asquerosas, elas precisam ser consertadas e corrigidas através de ideias melhores. Publicitando, explicando e convencendo. Jogando elas nos porões, a gente não vai fazer com que elas sumam. Elas só vão voltar com ainda mais força. Esse que é o grande problema. A gente precisa que um político, por exemplo, fale besteira para sabermos como ele pensa, para que as pessoas não votem nele. Nós não podemos censurar, esconder e fazer com que a população viva como se fosse um livro, né? Recomendo aqui, de George Orwell, onde uma verdade é a única verdade, que é aquela que o rei diz que é. Infelizmente, é isso que nós temos o risco de começarmos a viver. Deputado Gilson Marques, obrigado pela entrevista e até a próxima. Eu que agradeço, um grande abraço. Um abraço.